Vamos iniciar a nossa lição número 1, dia 5 de outubro de 2025, nosso quarto trimestre. Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. O nosso texto áudio está em Êxodo, no capítulo 18, versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Verdade aplicada, é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pois pertencemos ao Senhor. O objetivo dessa lição: conhecer a história de Jetro, ressaltar a importância de valorizar o conselho dos cristãos maduros, identificar os benefícios das boas parcerias na caminhada ministerial. Então, essa é a nossa lição de hoje. O nosso texto de referência está em Êxodo, no capítulo 18, versículo 21 até o 24. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Palavra, palavra boa que Jetro, sogro de Moisés, deu a ele. É interessante que tem uma palavra que ressalta aqui quando a gente faz a leitura, os homens que eles deveriam para cuidar, para dividir grupos de 100, de 50, de 10, esses homens ficarem responsáveis por esses grupos e deixar com que chegassem só os problemas mais graves para Moisés resolver, e as picuinhas, os pequenos problemas fossem resolvidos por ele. Isso dava autonomia para as pessoas, isso descentralizava as ações e permitia que as pessoas aprendessem a resolver seus problemas, a resolver seus conflitos, e isso melhora a convivência, isso gera paz, uma paz permanente, e isso é a forma correta, orgânica do povo de Deus viver. Nós não podemos sobrecarregar as pessoas. Não faz sentido você sobrecarregar um pastor. O pastor tem sua função ministerial. Nós não podemos sobrecarregá-lo. E o pastor também não pode se sobrecarregar. Então tem duas ações que nós não podemos sobrecarregá-lo e ele também não pode se sobrecarregar. E esse foi um conselho quando Moisés começou a ficar carregado de serviço. Quando Moisés começou, o risco de ter uma estafa, de ter um estresse, e ele caindo, caía todo aquele projeto. Veja tudo que Deus moveu para aquele homem chegar ali. E de repente, por uma falta de sabedoria, por falta de saber que posso delegar obrigação para outras pessoas, de tirar o centro de mim e saber que eu estou fazendo uma obra de Deus, Moisés podia colocar tudo a perder. Então, nessa hora, aparecem aqueles anjos sem asas, né? São os anjos humanos. E essas pessoas vêm na nossa vida e dão conselho sábio, é lógico. Como disse na nossa verdade prática, nós temos que saber discernir os conselhos. Conselho vem de todo lado, mas tem que discernir. E a característica dos homens que Jetro falou que deveria separar, ele fala assim, ó, procura homens capazes, ou seja, tem que ter capacidade, líderes capazes, pessoas com capacidade para fazer aquilo. Não era por parentesco, não era por proximidade, não era por outros interesses, não, homens capazes. Tem que ter a capacidade para fazer aquilo. Cada um tem um talento, você pega aquele que tem o talento, a capacidade de fazer aquilo ali e coloca para fazer aquilo ali. Porque
nós cometemos o erro, nós podemos atrapalhar a obra não colocando homens capazes. Claro que a nossa capacidade vem do Senhor, sim, mas Deus dá os talentos certos. E nós podemos comprometer a vida da pessoa quando nós colocamos ela em algo que não é o seu talento. Por isso que sempre devemos viver pedindo sabedoria de Deus. Esses homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Que esses homens de verdade que aborreçam a avareza? Não são homens que pensam só em si mesmos. Homens de verdade. Homens de verdade não são aqueles que pensam só em você, são aqueles que pensam nas pessoas que estão próximas a ele. São pessoas, são homens que fazem ou deixam de fazer alguma coisa, mesmo que isso fira os seus interesses, porque fazendo assim ele vai estar beneficiando outras pessoas que ele sabe que é importante. Então, viver sem essa avareza, uma pessoa que age assim, que vive sem, que aborrece, que odeia, que não gosta da avareza, são pessoas que conseguem fazer as coisas, viver e saber que eu não sou uma ilha e que eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão próximas a mim. São esses os tipos de pessoas que o sogro de Moisés orientou que ele procurasse. Vamos conhecer um pouquinho Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente. Também chamado Reuel, está lá em Êxodo, no capítulo 2 e 18, Números 10 e 29. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão, com Quetura. Você pode achar isso lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 1 ao 6, e primeiro livro das Crônicas, capítulo 1 até o 32. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento, você lê em Êxodo 2, 21, e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés contou a Jetro todas as coisas que haviam acontecido, né? Quando ele tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E o coração de Jetro se alegrou muito com tudo, toda a bondade que o Senhor havia feito aos israelitas. Então ele bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. Lembrar que Israel foi tirado do panteão dos deuses no Egito, ou seja, o local dos deuses mais famosos, que influenciou a história humana. Influenciou, quando a gente lê a história, a gente vê a influência dessa teologia egípcia na cultura grega e, consequentemente, o resto da história. Então ele chegou a esse reconhecimento. Depois de ouvir os relatos de Moisés, esse é o maior dos deuses. Nós temos que relatar a grandeza do nosso Deus. Como relatamos a grandeza do nosso Deus? Falando o que ele faz na nossa vida, as transformações que ele executa em nossa vida. É o melhor, é o mais bonito dos relatos da grandeza de Deus. Falar com honestidade o que ele tem feito na nossa vida. Como é o Jetro como um bom conselheiro? Bom, ele foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas no deserto, no monte de Deus, e levou consigo a esposa e os filhos de Moisés. Jetro observou, talvez houve relato da esposa, né, os filhos, e ao levar a família, é um ato também simbólico de mostrar para a pessoa, assim, olha, você tem responsabilidade com a sua família. Eu vejo esse ato de ir levar a esposa e os filhos de Moisés para o acampamento e vendo o homem sobrecarregado, o homem cheio com tanto trabalho, o homem chegando ao limite, tendo que cuidar da caminhada e tendo que resolver as questões do povo, porque o povo agora tinha uma lei. Eles viviam sem leis, eram fora da lei, agora tinha a lei de Deus, então eles agora tinham que se adaptar, eles tinham que... Isso é igual quando os nossos primeiros passos na fé,
a gente começa a entender a lei de Deus, a vontade de Deus para nossa vida, e a gente começa a se questionar em tudo. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o fulano fez isso comigo, o ciclano fez... E aí, imagina a cabeça de Moisés, com todos os problemas dessas pessoas, e muitas pessoas. Então ele leva a esposa e os filhos de Moisés como se mostrasse para ele aquilo que todos nós sabemos. Não adianta você libertar um povo e perder sua família. O seu grande ministério é a sua casa. O grande ministério nosso é a nossa casa. Claro que cada um na casa tem um livre-arbítrio. Nós não salvamos ninguém, em hipótese alguma. Mas temos uma brutal responsabilidade com as pessoas da nossa casa. E mostrar que você é destemperado, que você não sabe administrar o seu tempo, ser um bom gestor do seu tempo, onde você tem que ter tempo para a esposa, tempo para os filhos e o tempo para fazer a obra de Deus. Se você não conseguir gerir isso, gerenciar isso, é um mau negócio. E nenhum de nós poderá chegar diante de Deus um dia e falar assim: eu me desgastei por você, eu fiz isso pelo Senhor, eu me acabei pelo Senhor. Eu quase posso ouvir o Senhor dizer assim: eu nunca pedi para você fazer isso, eu nunca mandei você. O que Ele mandou a gente fazer é que a gente seja temperado, que a gente saiba dosar tudo na nossa vida, que a gente seja cauteloso com isso, que a gente tenha prioridades na nossa vida. A prioridade nossa é a nossa casa, é a nossa família. Não adianta nada eu ser legalzinho, bonzinho, sabe? Todo mundo gostar de mim na igreja. Ótimo isso. E na minha casa ser um terror. Mas isso não dá certo. Isso não funciona. Lembra daquela historinha que conta? Isso é uma historinha, né? Conta que a família estava lá, aí a menina falou assim, ela estava lá perto do pastor, né? Entregou o pai e a mãe. Falou assim: ô pastor, não dá pra gente morar aqui na igreja, não? O pastor: não, mas vocês não podem morar aqui na igreja. Como é que vocês vão morar aqui na igreja? Não pode, aqui é igreja, tem os cultos, né? Tem... Mas por que que tem, menina, que você quer morar aqui na igreja? Assim, porque aqui na igreja o papai e a mamãe é tão legal. Meu Deus do céu, né? Imagina a cara desse pai e dessa mãe, né? A situação. Imagina essa criança, depois quando chegou em casa. Mas ele, o sogro de Moisés, ele viu a necessidade de aliviar a carga. Tudo na nossa vida, a gente tem que chegar um momento que a gente tem que acalmar. Nós temos que parar de pensar que nós somos o único, que só nós temos a capacidade de fazer alguma coisa, que se eu não fizer a obra de Deus trava, não esquece. Eu tenho que fazer e eu tenho que aprender a fazer com os outros. Às vezes nós temos a dificuldade de trabalhar em conjunto, de trabalhar com cooperação, porque às vezes a gente quer que a pessoa siga o nosso ritmo, o nosso método. Mas não é assim também. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu método. Sabe, eu era muito obcecado em questão de organização e demorei tanto, sabe, quando eu estou agora caminhando para aposentar, que eu comecei a aprender alguma coisinha e comecei a cobrar menos dos meus alunos algumas coisas. Claro que sem excessos, tudo com sabedoria para fazer isso. Mas um curso que fiz, uma professora mostrou isso para nós. Ela pegou um experimento que havia feito, né, com crianças, né, na escola, e eles pintaram, fizeram algumas atividades artísticas, né, tudo, né? E quando terminou, ela falou assim: olha, moça, agora nós vamos para o lanche, mas só vamos lanchar depois que a gente organizar o material. E aí ela colocou cada grupo para organizar. E quando organizou, ela foi lá para ver se estava organizado. O primeiro, um grupo de alunos, ao organizar a salinha dele, os materiais dele, um pegava e colocava tudo numa sacola, sabe? Os lápis na sacola, pegou todos os lápis, colocou tudo junto numa sacola só, amarrou a sacola e colocou na mesa. E ela perguntou: está organizado? Ele: tá. E realmente, para ele estava organizado. O outro grupo pegou os lápis e já colocou em latinhas, colocou até separado, assim, latinhas. Sabe? Ficou mais organizado, na minha visão, mais organizado. Perguntou para ele se estava organizado, ele achou que estava organizado. Tinha os lápis de ponta para cima, ponta para baixo, mas para ele estava organizado.
Já um outro grupo colocou os lápis dentro da caixinha, organizado por cores, sabe? Seguindo toda daquele jeito que veio da fábrica. Para ele também estava organizado. Os três grupos organizaram, mas cada um do seu jeito. Às vezes nós queremos que fique daquele jeitinho, do terceiro modelo. Eu tenho que entender que cada um tem o seu jeito de organização. E isso, enquanto mais nós demorarmos para aprender isso, que às vezes o que para mim é uma desordem, para outro é organizado, claro que tudo com inteligência e com bom senso para olhar isso. Também não é também aceitar qualquer coisa. Tá? A gente tem que cobrar e tem que exigir que cada vez melhore e vai evoluindo, vai melhorando. Mas temos que ter bom senso. Bom senso é a palavra aqui. Jetro teve bom senso e procurou Moisés e falou assim: não vai dar. O que você está fazendo não é bom. Você vai desfalecer e vai atrapalhar todo esse projeto. Então não tem jeito, você vai ter que delegar obrigações. Aí falou, procura pessoas sábias e ensina eles agora as leis. Você agora vai multiplicar, você vai passar para eles e eles vão passar para outros. É assim que funciona. E a igreja cresce assim. Eu passo para outro. Uma das coisas, nós precisamos na igreja, nós precisamos ter aulas. Não adianta a gente tentar. Pode correr, mas isso aí, hora ou outra, essa conta vai chegar na nossa porta. Nós precisamos ter aulas. Eu não posso cobrar dos irmãos, às vezes, irmão, cometer um erro de interpretação bíblica, porque nós não ensinamos. Nós que temos esse ministério de ensino, temos que ensinar. Então, nós precisamos nos organizar. É cansativo? Eu sei que é. É difícil? Eu sei que é. Às vezes a gente está cansado, quer descansar e vai pegar a hora do descanso e vai estudar. Temos que estudar. É necessário fazer isso. Porque se nós não estudarmos, como é que nós vamos multiplicar? Moisés teria que ensinar um grupo de pessoas, para esse grupo de pessoas ensinar para outros, ensinando para outros, e nós vamos separando. Olha, esse aqui dá conta de resolver isso. Então, vou colocar assim. Esse resolve isso aqui, esse resolve isso aqui. Só vai chegar em Moisés problemas grandes que eles não conseguiram resolver. Uma peneira que foi criada, uma proteção, uma barreira foi criada para que um homem de Deus fosse protegido e assim a obra de Deus tivesse continuidade. Provérbios, no capítulo 24, no versículo 6, fala assim: nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Nós aprendemos isso diuturnamente. É muita ousadia do crente fazer alguma coisa sem procurar conselho do Senhor. E sábio seria da nossa parte se nós pudermos falar com o Senhor, manda pessoas sábias para me aconselhar. Começa a fazer isso numa oração. Faz isso numa oração. Quando estiver orando, fala: Senhor, às vezes você fica pedindo para o Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui, ora nenhuma, isso eu estou falando para mim também. Tá? Isso é para correção minha. Estou aqui para poder tentar dar correção em ninguém. Correção minha também. Às vezes nós pedimos um monte de conselho para Deus. E Deus dá um monte de conselho dele na palavra. Mas aí eu estou lendo pouco a palavra, pouco vale os conselhos, porque Deus está falando aqui pela palavra. É na Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Aí eu estou lendo poucos conselhos terei. Então nessa correria do dia a dia, e cada um com o seu talento, faça isso. Depois você pode me procurar e me falar assim: não funcionou. Pode falar. Nas orações, fale com Deus e fale: Senhor, mande pessoas sábias para me aconselhar nisso. Que pessoas com sabedoria cheguem em mim. Que o Senhor use, Espírito Santo, que o Senhor use pessoas para falar comigo. E você vai começar a ver milagres acontecerem na sua vida. Porque vão começar a aparecer pessoas falando com você coisas que você nunca conversou com ela. E só você e Deus sabe. E depois você pode falar para essa pessoa: você não faz ideia, meu filho, minha filha, meu irmão, o quanto você foi usado por Deus, porque eu precisava dessa palavra, desse conselho, e ele veio de Deus. Olha que todos são alimentados, porque quando eu conversei com o irmão me abraçou e falou assim: irmão Francis,
Deus está te usando para falar comigo algo que eu falei com Ele. Irmão, isso renovou a minha fé naquele momento, porque eu estava dentro de um projeto de oração de Deus. Você está sendo usado por Deus para resolver alguma coisa que Deus está fazendo. Imagine quanto é bom fazer parte dos projetos de Deus. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com os homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar a outros. Onde é que a gente vai encontrar isso? Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó: Pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine essas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno as transmitirão a outros. Viu aí que é um processo de multiplicação? Que eu tenho que dividir as cargas e pode acontecer uma coisa. Eu tenho irmãos que eu ensinei a palavra de Deus para eles e hoje eles são aptos a ensinar a palavra de Deus para mim. Eu tenho irmãos que eu fui professor de teologia deles e eu aprendi muito com eles depois. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é revelada ao homem. Eles tiveram revelações que eu não tive. Eles, eles entraram para uma seara que eu não entrei. Eles tiveram a sensibilidade de ver coisas, de sentir coisas, de interpretar a palavra que eu não tive. E quantas vezes eu chorei muito ouvindo irmãos que foram meus alunos. A lógica, às vezes, seria pensar assim: ah, não, mas ele é um professor, foi professor, então ele nunca vai. Não, isso pode funcionar no meio acadêmico. E olha lá, e olha lá. Mas nessa economia de Deus não funciona desse jeito. Tá? Então eu tenho que ter essa humildade de saber que nós estamos cumprindo a vontade de Deus aqui. E de repente, pessoas aqui vão fazer coisas que muito maiores do que nós. O próprio Cristo falou isso. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Não está dizendo que nós seríamos maiores do que ele. Que nós faríamos coisas. Tudo tem um tempo, tudo tem o momento. E ele sabia os momentos e tempos que nós viveríamos. Então é importante que a gente aprenda a multiplicar e ter a humildade de saber que vamos ensinar pessoas para que elas sejam melhores até. Melhores. A nossa palavra básica deve ser: importa que ele cresça e a gente diminua. Nós temos que diminuir. Né? Como diz, eu gosto dessa frase, fala assim: nós estamos aqui nessa vida para pregar o evangelho, morrer e ser esquecido. Nós vamos ser lembrados pelo Senhor. Vinde, bendito meu Pai. Ah, é isso que nós temos que nos preocupar. Reconhecimento aqui, aqui é tudo passageiro, isso aqui é tudo vaidade. Agora, quando nós falamos de conselhos, nós também não podemos ser inocentes, sabe? O melhor conselho sempre está na Bíblia, sempre, tá? Não espere conselho melhor do que um conselho bíblico. Inclusive, a nossa forma de fiscalização, o nosso selo de integridade de um conselho é saber que se aquele conselho é bíblico. Pode ser a pessoa mais boa, pode ser a pessoa mais ungida, pode ser a pessoa com mais eloquência, pode ser um anjo que desceu do céu. E se der um conselho que é frontalmente oposto aos conselhos da palavra de Deus, que seja anátema. Não abandona isso. Tá? Então, a gente deve sempre se perguntar. Primeiro é preciso ser prudente, avaliar. Quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel, temente a Deus? Não é perfeita, viu, irmãos? Porque uma pessoa que não tem pecado, vai morrer sem conselho. Não tem. Todos pecamos. Tá? Todos. Nós estamos, enquanto estamos nessa carne aqui,
sujeitos e caindo. Então, vejamos o que a gente deve se perguntar diante do conselho. Primeira pergunta que eu devo fazer: o conselho é para edificação? Eu tenho que perguntar isso. O conselho edifica? O conselho ele traz verdades que vão me edificar, vão melhorar? Segunda coisa, o conselho é para exortação. Aqui eu até vou pegar o dicionário para a gente ler a palavra exortação. Olha, na nossa língua portuguesa, exortação tem alguns significados. Ato ou efeito de exortar, beleza. Eu vou exortar alguém. É um conselho com que se procura reformar ou melhorar os atos, os costumes ou a opinião de alguém. Então, a exortação não é para rebaixar, não é para humilhar, é para melhorar. Ao exortar, eu não apago a ideia de ninguém e nem tento substituir por minhas ideias, mas é algo para melhorar. É uma advertência leve sobre falha de alguém. Uma advertência leve. Exortar é uma advertência leve. Inclusive, isso a gente tem que parar com o tempo para estudar isso. O que a gente faz quando o irmão peca? Eu posto nas redes sociais, eu comento com o irmão, eu levo para o pastor. Meu irmão, nós temos regras para fazer isso. Primeiro, se você viu ele em falha, você chama algum irmão, conversa com ele. Mas se você conseguir conversar com ele, orar com ele, de exortar, falar, é uma advertência leve com ele, e ele mudar, você ganhou uma alma. Então a gente, ao exortar, tá, o conselho, quando o conselho é para exortação, ele está melhorando, é uma advertência leve sobre a falha, ele vai trazer melhoria, está me edificando, está me corrigindo. Então, isso é um bom conselho. E terceiro ponto, o conselho é para consolação, consolo. Então eu tenho lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e 13. Se a resposta for positiva, nós podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. Nós nunca esqueçam, então, a palavra de Deus é nosso filtro e nossa referência. Bom, então nós aprendemos que nós podemos rejeitar os maus conselhos. O Salmo 1, né, verso 1, verso 6, fala isso, que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Mas para que a gente possa prosperar em tudo, nós temos que seguir conselhos bons. Às vezes o ímpio quer nos atrair, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que tem uma distorção, tá, do evangelho, um evangelho distorcido, um evangelho travestido, às vezes querem dar conselho para nós. Nós não estamos ali para mudar a cabeça de ninguém, mas também não precisamos também aceitar conselhos errados. Aí eu tenho que ser cauteloso nisso. Eu devo conhecer o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo os bons costumes. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço, brecha, para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Eu devo estar analisando o conselho. Então, eu devo conhecer o conselheiro e analisar o conselho. Ao receber um conselho, procure não o colocar em prática de imediato. Primeiro, busque a direção de Deus em oração. Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro, Jetro, e fez tudo que ele lhes disse. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 23 e 24. Sendo bem sucedido em tudo que colocou em prática. Então nós podemos chegar ao ponto de ter que
cancelar, né, conselhos errados e tortos e azedos na nossa vida também. Vindo de pessoas ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Às vezes a pessoa vem, como eu vi esses dias, né, o irmão falou, vem com sangue nos dentes para falar do outro. São pessoas que estão sabotando, vai sabotar. Irmãos, cuidado, se eu não posso falar palavras que edificam, para quê? Se eu não esgotei minha força em oração por alguém, só depois disso eu deveria falar de alguém. Mas se eu posso interceder, eu devo interceder. Irmãos, se eu tenho que amar os meus inimigos, imagine meus irmãos. Se meus inimigos devem ser amados, imagine meus irmãos. Que tamanho amor não devo ter? Por isso, o, os seus conselhos, né, de pessoas erradas, de pessoas invejosas, sabotadoras, e com essas falhas morais, vícios morais, podem levar a gente a tomar decisão errada, que pode causar perda financeira para nós, perdas pessoais em um relacionamento. Então a gente deve, portanto, eu tenho que observar, avaliar, questionar e principalmente consulte o Senhor. Principalmente consulte o Senhor. Então, irmãos, para concluir nossa aula de hoje, já se estendeu bastante, né? Para que a gente possa concluir essa aula, todo o conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo. Desde a sua fonte, qual que é a fonte desse conselho, até a tomada de decisão. Avalie os impactos positivos e negativos do que ouvimos. É uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. A nossa fé não é uma fé emocional. A nossa fé, ela é uma fé que faz com que tenhamos um culto racional. Nós não vivemos espiritualizando tudo, mas também não materializamos tudo. Nós procuramos viver a vida com temperança. Não, não ficamos duvidando das pessoas, de tudo e todo mundo, mas também não somos tolos de acreditar em tudo. Não somos tão inocentes de acreditar que pessoas, né, as atitudes de algumas pessoas, ele levantou a mão, está indo à igreja. Não é porque não é pela folhagem que se conhece a planta. Está com a folha bonita, está chacoalhando os galhos, eu conheço. Não, é pelo fruto. Nós vamos aprender a conhecer pelo fruto. Agora, quando a pessoa só tem folhagem, o que eu devo fazer? Claro que eu não escuto conselho de pessoas assim. No entanto, eu devo colocar essa pessoa no nosso caderninho de oração e estar orando para que Deus transforme a vida dessa pessoa. Um dia o irmão disse para mim, um senhor já sabe, conversamos e ele falou para mim, irmão Francis, às vezes Deus coloca pessoas super complicadas na nossa vida, com clara função e objetivo de que nós sejamos os intercessores para a mudança de vida dessas pessoas. E isso marcou a minha vida. Às vezes pessoas complicadas, de caráter moral duvidoso e que nós questionamos um monte de coisa a vida das pessoas. Mas Deus coloca diante de nós. Não para que nós desprezemos, a gente não vai descartar, não vai jogar para o lado, não. Para que nós possamos ser usados como intercessores para orar pela mudança da vida dessas pessoas. Que possamos aprender isso, pedir que o Senhor mande bons conselheiros para nós. E esses bons conselheiros virão, que sejam pessoas tementes a Deus. Porque quem teme a Deus pensa antes de falar. Não fala da boca para fora. Não inventa coisas porque sabe que prestará conta diante de Deus. Então tem que temer e tremer diante de Deus. Que nós possamos ter aprendido alguma coisa, que nós possamos continuar aprendendo e que possamos na vida receber bons e sábios conselhos em nome de Jesus.